Então, pessoal, dando prosseguimento aos conceitos da linguagem de programação Arduino, antes de fazer um exemplo e utilizar todo esse conhecimento que a gente já adquiriu nessa primeira aula, nós vamos aprender alguns componentes do Arduino para nos facilitar nessa interação do conhecimento, da programação e a inserção desse conhecimento na programação do próprio Arduino. Como eu falei anteriormente, existe um fluxo de desenvolvimento para se fazer um software ou um firmware, né, para o Arduino. E esse fluxo de desenvolvimento, como vocês estão vendo aqui na tela, ele inicia no entender o problema. Nós falamos isso lá no começo, na primeira aula, e essa parte é fundamental para que possamos desenvolver um algoritmo que resolva o problema. Depois disso, nós precisamos montar o algoritmo. Depois do algoritmo montado, nós passamos para a escrita do programa. E após a escrita do programa, retirado dessa montagem do algoritmo, nós compilamos esse código, que nem nós já fizemos alguns exemplos, apertando o play ali da IDE do Arduino. E caso tenha algum erro, volta-se, né, para corrigir esse erro, volta ao seu programa e compila novamente. Esse loop ele continua até que os erros, como a gente viu na primeira aula, sejam resolvidos. Depois dos erros resolvidos e o código compilado, esse código ele é enviado para a placa, né? Então, compilado sem erro, enviado para a placa, é o momento de verificar a execução. Verificamos que a execução está correta, né? Está pronto a nossa solução do problema. Caso ocorra algum erro na verificação da execução do que foi feito, do que se pretendia resolver, não foi satisfatória a solução, nós voltamos lá no reescrever o programa para corrigir o erro. Mas para que a gente possa fazer esse fluxo de desenvolvimento, nós precisamos conhecer algumas estruturas de controle. Eu vou usar aqui essa metodologia de, conforme nós formos precisando dos componentes, tanto da programação, quanto do Arduino, quanto da eletrônica, a gente possa ir aplicando, já utilizando ou explicando, né, esses conceitos já no momento que nós vamos utilizar. Fica mais fácil para entender, porque já depois que eu explico, a gente já coloca na prática. Um desses conceitos, eu falei para vocês que nós temos várias estruturas de controle. E uma delas é a estrutura de controle if, que traduzida é o se. É uma estrutura que é muito utilizada na parte de controle, na parte de desenvolvimento de aplicações embarcadas, porque ela é aquela estrutura que testa uma condição. Então, se nós formos acompanhar esse fluxograma que tem aqui do lado direito, nós temos o passo a passo de como o if funciona. Então, ele entra numa condição, como eu falei, como na aula de algoritmo, essa condição ela é uma expressão que vai testar se a expressão ela é verdadeira ou falsa. Caso ela seja falsa, né, ela pula a execução que está depois dela, que é o bloco de execução. Caso essa expressão seja verdadeira, ela entra num bloco de instruções, executa esses blocos de instruções e vai para a próxima instrução. Aqui eu tenho um exemplo de como esse comando funciona. Então, se testa a expressão, se caso essa expressão for verdadeira, executa o bloco de instruções. No exemplo do Arduino, utilizando essa estrutura de controle no Arduino, nós podemos dar o exemplo de testar um pino. Neste exemplo aqui, eu coloquei o Digital Heard 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando, estou testando se o pino 3 do Arduino está igual a alto, ou se o pino 3 do Arduino está com 5 volts, ou mais de 3 volts. Caso ele esteja com mais de 3 volts, podemos adotar aqui os 5 volts, tá? O resultado é a impressão ou a escrita da frase pino 3 ligado.
essa escrita mandada para serial. A gente já vai ver isso também. Então, a expressão if, ela simplesmente testa uma condição. Tá? Nós vamos fazer vários exemplos, tá, para utilizar essa estrutura de controle, porque ela é fundamental para a criação dos firmwares, dos programas para o Arduino. Junto com ela, existe a expressão if-else, que é a if com uma segunda opção, que é o então. Naquele caso, a gente estava testando, caso não fosse verdadeiro, ele pulava para outra instrução, não fazia mais nada. Neste caso, não. Eu testo se é verdadeira. Se caso não for verdadeira, ele executa um outro bloco de instrução. Acompanhando aqui o bloco, o fluxograma do lado direito, nós podemos ver isso muito claramente. Então eu testo a expressão, se ela é verdadeira. Caso ela não seja verdadeira, ela entra no bloco de instrução 2, né, que é o senão, e depois vai para a próxima instrução. Caso ela seja verdadeira, ela vai para o bloco de instrução 1. Né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente pode ver que a expressão ela vem como um bloco. Aqui do lado esquerdo, a gente vai ver essa expressão. Aqui no if, a gente testa a expressão. Caso essa expressão seja verdadeira, ela vai executar esse bloco de instruções 1. Caso não seja verdadeira, ela vai para o outro bloco e vai executar o bloco de instrução 2. Vendo aqui embaixo o exemplo colocado no Arduino, nós podemos ver o mesmo teste que a gente fez anteriormente da leitura do pino 3, se ele está em nível alto, e escrevemos, se caso ele estiver em nível alto, ele escreve na serial a frase pino 3 ligado. Neste caso, caso ele não esteja em nível alto, que ele vai estar no nível baixo, ele vai executar a expressão, as instruções dentro do else. Então ele vai digitar pino 3 desligado.